alunos, professor Carlos novamente aqui conversando com vocês, tá? Hoje nós vamos fazer uma aula para turmas 900 e para a fase 9, intitulada Crise de 1929. Gente, essa foi a crise mais grave, né, que o capitalismo sofreu, né, até hoje, né? Foi uma crise de consequências gravíssimas, né? Ela atingiu proporções mundiais, né? Destruiu a economia de vários países, menos a da União Soviética, né, que era uma economia socialista, né? E aí a gente precisa entender, né, os motivos que levaram a essa crise e qual foi a forma, né, que foi usada para se tentar solucionar essa crise, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, o único país que tinha, né, ganho bastante dinheiro, tinha melhorado bastante a sua economia, tinha sido os Estados Unidos, né? Eles tinham vendido, né, todo tipo de produtos, né, para os seus aliados na Primeira Guerra Mundial, né? E aí eles conseguiram, né, se tornar o país mais rico do mundo depois disso, né? Durante os anos 20, né, a economia americana ela continuou crescendo, né? Você vai ter as indústrias continuando a produzir num ritmo muito grande, né? Elas deveriam ter freado o seu ritmo de produção, mas não frearam, né? Você tinha uma ideologia liberal, né, no sentido de que a burguesia, os grandes empresários, eles tinham uma liberdade total do governo para fazer o que quiserem para ganhar dinheiro, né? O governo não colocava nenhum limite nisso, não colocava nenhuma regulação nisso. Então eles continuaram com aquele ritmo frenético de produção, né, durante a Primeira Guerra Mundial, né? A situação dos Estados Unidos na década de 20 era uma situação de muita prosperidade, né? As pessoas viviam o American Way of Life, né? Que era o estilo de vida americano, que era você ter uma casa própria, com um carro na garagem, com eletrodomésticos em casa à disposição, com os filhos na escola, né? Com todos os confortos que vocês possam imaginar. Isso era uma coisa que acontecia com o americano médio, mais ou menos, da classe média, né, no caso, né? E aí, de repente, em 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Valores de Nova York quebra e o capitalismo ele mergulha numa crise de proporções gigantescas, né? Por que que isso aconteceu? Vamos lá. Como eu disse, né, as indústrias, né, os grandes empresários, a burguesia, eles estavam ali, né, aumentando cada vez mais, né, o seu ritmo de produção, produzindo cada vez mais para poder vender cada vez mais, né? E eles não diminuíram o ritmo de produção, né? O grande detalhe é que a Europa não iria mais importar tantos produtos assim, né? Como durante a guerra, né? Porque a Europa ia se reconstruir, ela ia reconstruir, remontar o seu parque industrial, e aí ela ia começar a importar menos, né? Por um outro lado, né, nem todo mundo nos Estados Unidos tinha a condição de comprar todos os produtos que estavam sendo, né, produzidos, né? Você pode ter uma geladeira em casa, você pode ter até duas, né, quando você tem um pouco mais de dinheiro, coisa e tal. Mas você não pode ter 15, 16, 20 geladeiras em casa, por exemplo, né? E aí, nem todo mundo também tinha condições, né, de comprar, né? Você também tinha uma camada pobre na população, né? Tinha condições de comprar os produtos industrializados da forma como eles estavam sendo oferecidos, né, em grande quantidade, né? E aí você sabe como é que é a questão da lei da oferta e da procura, né? Quando você tem um produto que todo mundo quer comprar, né, o dono que está vendendo esse produto, né, ele vai aumentar o preço porque a procura está alta, né? Agora, quando o produto está disponível no mercado, ele está sendo oferecido em grandes quantidades no mercado, o que acontece? Ele fica baratinho, né? Porque nem todo mundo vai querer comprar aquele produto, né? Então, o que aconteceu? A quantidade de produtos, né, nas lojas, né, e disponíveis, né, para serem vendidos era tanta que, né, você tinha uma oferta muito grande de produtos e os preços desses produtos começaram a despencar por causa disso, né? E aí, o que aconteceu? Com essa forma desses produtos sendo despencando, né, aí sim que os grandes empresários perceberam que eles tinham que frear o ritmo de produção. E frear o ritmo de produção significa o quê? Significa você demitir empregados, você botar empregados na rua, né? Então o desemprego aumentou. E aí, como as pessoas estavam ficando desempregadas, elas estavam ficando com uma capacidade menor ainda, né,
de comprar, né, aqueles produtos que estavam sobrando. Então você vai ter uma chamada crise de superprodução e o sistema vai emperrar, vai parar de funcionar, né? E isso acabou, inclusive, né, sendo um efeito dominó. Por quê? Porque essas empresas elas vendem ações. O que é ação? Ação é uma fatia, né, dos lucros da empresa, né, que você representa num papel que você vende para a pessoa, né? Quando a empresa tem lucro, né, a procura pelo preço daquelas ações, a procura por aquelas ações, entendeu? Aumenta e aí o preço das ações sobe, né? Então as pessoas começaram, entendeu, a comprar ações, né? Para quê? Vendo, né, que as empresas estavam tendo lucro, né? Elas começaram a comprar ações, né? Por um preço, para depois esperar o preço dessas ações subirem, para depois vender, né, por um preço mais alto e ganhar dinheiro, né? Só que começou a acontecer uma coisa chamada especulação financeira. Por exemplo, você tem uma fábrica de bicicletas. Aí começa a rolar uma notícia, uma especulação, né, de que no ano que vem aquela fábrica de bicicletas vai produzir não sei quantas mil bicicletas e vai ganhar não sei quantos mil dólares porque está vendendo aquelas bicicletas e ganhando muito dinheiro, né? E aí, o que acontece? As bicicletas ainda não foram nem produzidas e nem foram vendidas. E o preço da ação daquela fábrica de bicicletas sobe, né? Por quê? Só pelo papo, né? Só pela especulação, só pela conversa, né? Tá subindo, esse preço está subindo artificialmente. As pessoas vão começar a comprar as ações das empresas que estão dando lucro, né? Então o que elas fazem? Elas pedem dinheiro emprestado para o banco, né? O banco ele empresta dinheiro a juros, né, mas elas acreditam que o preço da ação vai subir tanto que quando elas venderem as ações elas vão conseguir pagar um empréstimo a juros e ainda vai sobrar um dinheiro para elas, né? Então você está vendo que está criando todo um panorama aí, né, para você ter uma catástrofe, né? Porque o que aconteceu? Quando as empresas começaram a ter prejuízo, o preço das ações começaram a baixar muito, né? E aí quando as pessoas perceberam, né, que o preço das ações estava baixando muito, elas, antes, né, de perderem tudo, né, elas foram correndo vender as ações na Bolsa de Valores de Nova York, né? Só que o que aconteceu? Quando apareceu aquele monte de ação para ser vendida, aquela oferta enorme de ações, o preço das ações, a oferta era tanta que o preço das ações zerou. De repente todo mundo ficou com um monte de papel sem valor nenhum na mão, né? E aí você vai ter, né, a quebra da Bolsa de Nova York por causa disso, né? Os bancos, né, que estavam esperando receber os empréstimos das pessoas, né, não receberam, né, os empréstimos, o dinheiro dos empréstimos, né, os juros dos empréstimos, não receberam. E aí os bancos faliram, né? Então você está vendo que está acontecendo aí, né, um efeito cascata, né? A economia está estagnando totalmente, né? As empresas estão falindo, as pessoas estão desempregadas, os bancos estão falindo, né? A produção, por exemplo, agrícola, né? O preço dos produtos agrícolas abaixou enormemente, né? E aí os donos das fazendas tiveram que alugar armazéns, né? Celeiros, armazéns para poder estocar a sua produção, né? Para poder esperar o preço aumentar, só que o preço não aumentava. E aí, para alugar esses celeiros, eles davam a fazenda como garantia. E aí, quando eles não conseguiam pagar o aluguel, eles começaram a perder as fazendas, né? Então você está vendo que a economia ela vai sofrer um baque federal, né? Vai sofrer um baque muito brabo, né? E o que acontece? Os Estados Unidos, como ele era um país muito rico na época, eles estavam emprestando dinheiro para países, né, que estavam se recuperando da guerra, como a Alemanha, por exemplo. E aí, quando você tem essa crise, os Estados Unidos retiram esses empréstimos, né, e mergulham também esses países da crise também. Então, foi por isso, por exemplo, que a Alemanha chegou a um desemprego de 44%, né, e isso, inclusive, possibilitou, né, a ascensão dos nazistas ao poder, ajudou, né, os nazistas a subirem ao poder por causa disso, né, por causa desse desemprego altíssimo na Alemanha, e quase metade dos trabalhadores da Alemanha sem emprego, né. Então, quer dizer, foi uma catástrofe geral, né? Você tem ali um panorama de catástrofe geral, né? De repente a economia capitalista ela sofreu esse baque violentíssimo. O Brasil, por exemplo, que só exportava matéria-prima, só exportava café, né, praticamente, né? As pessoas no momento de crise não vão tomar café, né? Café é uma coisa supérflua, é uma coisa que você pode descartar. Então o Brasil também, que tinha uma economia totalmente voltada para o café, também acabou, né, sofrendo muito com essa crise também, né? Por exemplo, no Chile, por exemplo, também que era exportador de matérias-primas, as pessoas ficavam procurando emprego, andando o dia inteiro na rua sem comer,
Tinha gente que caía morta na rua de fome, morta mesmo, de morrer mesmo, de você botar no caixão para enterrar, tá? Então a coisa foi muito séria, né? Como é que isso, né? Qual foi a tentativa de tentar se melhorar isso? Porque deu 29, né? Aí o pessoal falava, não, vamos dar liberdade total para a economia, que a economia vai se recuperar. O Adam Smith, lá no século XVIII, né, falava, né, que a economia ela consegue se regular sozinha, como se uma mão invisível regulasse a economia sozinha. Aí deu 1929, 1930, 1931 e nada da economia se recuperar, né? E aí o que acontece? Vai ser eleito um presidente, né, do Partido Democrata chamado Franklin Delano Roosevelt, né, que vai ser inclusive o presidente dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, né? E aí ele vai ter que tomar uma atitude, ele vai ter que finalmente, né, o governo vai finalmente ter que intervir na economia, vai ter que finalmente, né, tomar uma atitude com relação a essa liberdade total que era dada para a burguesia, né, que não se podia dar, né, como a gente está vendo aí, não se pode dar uma liberdade total para a burguesia ganhar dinheiro, porque deu essa crise braba aí, né? E aí o Franklin Delano Roosevelt ele vai, né, criar um plano econômico chamado New Deal. Deal em inglês, o novo, né, new é novo, né? E deal significa o quê? Negociação, tratamento, né? Lidar com alguma coisa, né? Então New Deal seria isso, uma nova negociação, um novo tratamento, coisa e tal. Quais vão ser as medidas que o Roosevelt vai fazer nesse New Deal? Ele vai tomar basicamente 4 medidas. A primeira delas, não vai deixar, né, que os grandes empresários façam investimentos de risco para buscar lucro, né? Ele vai começar a falar, não, isso aqui pode provocar, esse tipo de investimento que você está fazendo tem um risco, pode provocar um descompasso na economia e eu não vou deixar você fazer isso. Quer dizer, ele vai começar a intervir na economia, ele não vai deixar a burguesia fazer qualquer tipo de investimento que possa trazer um risco, né, e que possa aprofundar a crise, né? Segunda coisa que ele manda fazer, ele vai se inspirar num economista inglês chamado John Maynard Keynes, que fala o seguinte: em épocas de crise, né, quem é que vai ter dinheiro? Vai ser o governo, né, porque o governo arrecada impostos. Então, em épocas de crise, o governo ele tem que fazer o quê? O máximo de obras públicas possível. Construir ponte, construir linha de trem, construir escola, construir hospital, né? Para quê? Perdão, para empregar as pessoas que estão desempregadas. As pessoas que estão... Quem vai consumir? Vai ser o povão. Quem é que vai comprar, né, os produtos das empresas? Vai ser o povão. Se o povão tiver desempregado, como é que as empresas vão vender? Então o povão tem que ter emprego, né? Então eu vou fazer escola, hospital, vou fazer ponte, vou fazer estrada, vou fazer viaduto, vou fazer um monte de obra. Mesmo que essas obras deem prejuízo para o governo, eu vou fazer essas obras porque eu preciso fazer com que as pessoas voltem a ter emprego, para elas voltarem a comprar e voltarem a consumir as coisas, né? Então essas obras públicas, né, são nesse sentido aí, né, que o Keynes, né, falava, né? Terceira coisa, eu preciso proteger essa classe trabalhadora, eu preciso proteger essas pessoas para elas poderem ter, entendeu, uma vida confortável, uma vida digna o suficiente para poder comprar. Então eu vou criar uma série de leis, né, trabalhistas, né, que protegem o direito desses trabalhadores. Eu vou dar aposentadoria para eles, eu vou dar 8 horas de trabalho por dia, né, eu vou dar um monte de direitos trabalhistas, coisa e tal, né. E aí os grandes empresários, né, ao verem isso, né, eles começaram a chamar o Roosevelt até de comunista. Eles não estavam entendendo que essas medidas, que têm até uma origem socialista, sim, elas estavam sendo feitas para quê? Para salvar o sistema capitalista. Olha só, né, que ironia que é isso. Para salvar o sistema capitalista, o Roosevelt teve que tomar medidas de origem socialista, né? E a última coisa, né, que o Roosevelt fez também foi o seguinte: ele começou a comprar, né, os estoques agrícolas que estavam sobrando, excedentes, né, que eu falei, né, que o pessoal estava alugando armazém para botar os estoques agrícolas excedentes, né? Então ele começou a comprar tudo isso. O governo dos Estados Unidos começou a comprar tudo isso. A gente chama isso de estoque regulador hoje, né? Que é uma coisa que o Brasil não tem, por isso que o preço do arroz subiu tanto ultimamente, né? Mas, né, estamos falando em 2020, né, gente? Estamos falando em setembro de 2020, só para esse vídeo ficar datado, tá? Mas o que que acontece?
A gente tem, entendeu, essa situação, né, do Roosevelt comprar esses estoques agrícolas que estavam sobrando, né? Para quê? Para segurar esses produtos, para eles sumirem do mercado, e aí as pessoas vão começar a procurar por esses produtos e o preço vai começar a subir. O preço estava praticamente zerado. Os agricultores não estavam ganhando nada. Então eles seguram esse estoque agrícola excedente para ele subir no mercado, para os preços começarem a subir, e aí à medida que vai subindo, né, ele vai soltando, né, para vender esses estoques agrícolas que estão sobrando, né, no caso, né. E o Roosevelt falou o seguinte: enquanto eu estiver fazendo isso para botar o preço dos produtos agrícolas mais ou menos uma coisa coerente, não ficar tão baixo nem tão alto, né? Enquanto eu estou fazendo isso, vocês não produzam nada, vocês fiquem sentadinhos em casa não produzindo nada. Aí os produtores agrícolas falaram: mas como é que a gente vai ganhar dinheiro? Eu pago um salário para vocês ficarem em casa sem trabalhar, né? Para vocês perceberem como a economia ela é cheia desses meandros aí, né? A situação econômica dos Estados Unidos com essas medidas ela foi melhorando aos pouquinhos, né? Foi melhorando devagar, né? Ela foi lentamente se recuperando. Só que de repente aconteceu uma coisa que melhorou a economia, né, dos Estados Unidos de vez de novo, que foi o quê? Foi a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a Europa voltou a se destruir, os parques industriais voltaram a sua produção para os armamentos de novo, e eles precisaram comprar produtos americanos de novo, e isso reaqueceu a economia americana. Tá certo, gente? Para vocês entenderem. Ah, professor, e o desemprego, como é que ficou? Várias pessoas que eram desempregadas, né, nos Estados Unidos, né, foram como soldados para a guerra, né, assim como várias pessoas também na Europa que estavam desempregadas foram como soldados para a guerra. Elas morreram na guerra e o desemprego diminuiu, né, para vocês verem como é que o capitalismo é um sistema maravilhoso, né, sensacional, né. Tô sendo irônico, né, gente? Isso daí é uma coisa muito, né, terrível, né, no caso, né? Então é mais ou menos isso, tá?